eu sou Juliana Santos. Estou aqui para apresentar para vocês o projeto Tempero Brasileiro, Lei Aldir Blanc Delfim Moreira. Nesse projeto eu trago para vocês uma troca de cultura. Vou apresentar aqui o famoso bolo de rolo. Ele faz parte da cultura pernambucana, porém a gente vai ter uma diferença aí. Tradicionalmente o bolo de rolo é feito com goiabada. Aqui em Delfim nós temos o marmelo como patrimônio cultural. Então vamos ter uma junção de duas culturas. O bolo de rolo, que é cultura pernambucana, e o nosso bolo vai ser feito com a geleia de marmelo, que é aqui da nossa região. Então valorizando a nossa cultura. Vamos começar? De utensílios que eu preciso para estar produzindo esse bolo. Eu preciso de uma batedeira, tá? Preciso das formas próprias para bolo de rolo. Ela é uma forma bem baixinha. Essa forma eu vou estar passando desmoldante nela, pouca coisa, tá? É uma nuvenzinha aqui, não precisa de excesso. Pouquinha coisa é suficiente para a gente estar desenformando esse bolo de rolo. Vamos aos ingredientes? Para a produção do bolo de rolo eu vou usar 250 gramas de manteiga. Essa minha manteiga está em temperatura ambiente, então ela está no ponto pomada. Vou usar também 250 gramas de açúcar refinado, 300 gramas de ovos, que deu em média de 6 ovos, e vou usar 250 gramas de farinha de trigo sem fermento. Aqui também eu tenho 5 ml de essência de baunilha. O processo, eu vou colocar na minha batedeira a manteiga e o açúcar. Vou bater por 10 minutos, até ficar um creme branco e fofo. Vamos lá na batedeira? Ingredientes, então, manteiga e açúcar na batedeira, 10 minutos até ficar. Aqui já bateu, então, por 10 minutos. Temos aqui a manteiga e o açúcar, bateu até ficar um creme branco. Com a batedeira ligada, eu vou incorporar os ovos agora, um a um. Coloco o primeiro ovo com a batedeira ligada, deixo aquele ovo incorporar nessa manteiga e açúcar e vou pôr no segundo. Isso eu vou fazer com todos os ovos. Bati, já incorporou os ovos, tá? Ovos todo incorporado na minha massa. Agora eu vou entrar com a minha farinha de trigo. Eu tenho a opção de colocar colher por colher e ir incorporando à mão com o auxílio de um fouet, ou eu posso colocar na velocidade mínima da batedeira e ir colocando esse trigo aos poucos. Eu prefiro na batedeira, aí fica a critério de cada um. Aqui então já incorporou todo o trigo na nossa massa. Vou juntar aqui agora a nossa essência de baunilha. Essa massa, ela é assada camada por camada. Então cada camada, cada vez que eu levar no forno, vou colocar aqui na minha forma 170 gramas de massa e vou espalhar, tá? Cada vez que for ao forno, então eu tenho 170 gramas de massa na minha forma. Vamos lá? Aqui então eu já tenho a massa pesada, 170 gramas. Vou espalhar aqui na minha forma, tá? Só para facilitar da gente espalhar ela direto na forma. Essa minha forma aqui, ela tem um tamanho de 29 por 32. Tá? Ela dá esses 170 gramas certinho aqui. Eu não tenho a balança ali na hora para poder fazer. Em média, 6 colheres de sopa, bem generosa aqui, ó. Para espalhar essa minha massa aqui, posso usar uma espátula dessa de bolo comum, como posso usar uma espátula de confeiteiro, que for mais fácil para vocês aí. Eu vou só espalhar essa minha massa aqui na forma. Então aqui a nossa massa bem espalhadinha na forma toda.
mais uniforme que você conseguir. Uma ondulação, outra que ficar aqui não tem problema. Quando ela vai ao forno, ela iguala, tá? O calor do forno iguala. Vamos levar a nossa massa então ao forno. Nosso forno tá pré-aquecido a 180 graus, tá? Quanto tempo essa massa fica ali? É coisa rapidinha, vai depender muito do forno. Igual eu brinco, o forno é igual marido, cada um conhece o seu, mas em média de 5 minutos ali dentro do nosso forno. Como que eu sei se está boa a minha massa já? A nossa massa agora, que a gente termina, ela tá brilhando. Ao entrar no forno, ela vai perder esse brilho, ela vai criar bolhas e perde esse brilho. Quando eu colocar o dedo, aqui eu já tenho a primeira massa então assada. Vou estar espalhando aqui, já comecei a espalhar a marmelada. Aqui eu tô fazendo com a marmelada caseira, artesanal. Porém, poderia ser feito com a marmelada industrializada. Como que eu faria? Ia comprar a lata de marmelada. Para cada 300 gramas de marmelada, eu adicionaria 150 gramas de água. Levo ao fogo até ela se dissolver e eu ter a marmelada cremosa assim. Ela fica assim bem transparente, a camada não pode ser exagerada, porque eu preciso de várias camadas no bolo de rolo. Então eu preciso ver todas as camadas ali, tanto de recheio quanto de massa. Primeira camada tá ok, vamos começar a enrolar. Essa é a parte mais delicada do bolo de rolo. Você vem aqui no primeiro momento, dobrando ele aqui, praticamente beliscando essa primeira parte aqui. Do leve beliscão nele aqui. Esse daqui é o principal, não pode ter espaço aqui. Sigo aqui agora apertando bem e enrolando o meu bolo de rolo. Bem compactado. Vou arrumando aqui ele e sigo enrolando. Cheguei aqui no final, giro para lá e para cá, venho aqui e finalizo ele aqui. Girei. Tá pronta a nossa primeira camada do bolo de rolo. Se eu quiser fazer esses bolos de rolo para lembrancinha de casamento, eu faria todos assim, apenas com uma camada. Tiro o excesso aqui das bordas amanhã, após 24 horas de descanso, e vou cortar no tamanho desejado para lembrancinha. Mas hoje esse não é o nosso caso, hoje a gente vai fazer ele completo. Aqui na segunda camada eu fiz a mesma coisa, espalhei a minha marmelada, venho com a primeira e vou encaixar a dobra desse daqui no que terminou o último, na finalização do último, eu começo esse daqui. Para as dobras aqui estarem bem juntinhas. Agora eu só sigo enrolando ele. Ajeitando as laterais. Segunda etapa tá ok. Aqui a última camada. Termino de enrolar ele aqui. Puxo ele aqui. Ajeito bem. Aqui agora eu vou embrulhar ele no nosso plástico filme. Ele vai descansar até amanhã embrulhado no plástico filme. Já tá embrulhado no plástico filme. Rola bem ele aqui para ele manter o formato. Vamos deixar ele descansar até amanhã. Amanhã a gente corta essas bordas e fatia. Ele tem que ter descansado de um dia para o outro para a gente conseguir cortar ele com segurança. Pessoal, voltamos então. Nosso bolo descansou de ontem para hoje. Hoje a gente consegue fazer o corte. Antes de cortar aqui, só uma enroladinha para manter o formato dele. Vamos tirar aqui do plástico filme. Uma faca de corte, tá? Vou cortar de uma vez. Vejo aqui mais ou menos a espessura para tirar essa borda dele aqui. Outro lado a mesma coisa, tá?
Dou uma olhada aqui na borda dele e corto ele aqui. Centralizo e corto de uma vez. Essas bordas que sobram, eu coloco na assadeira, levo de novo no forno e faço os biscoitinhos de bolo de rolo. Então não vai perder nada do nosso bolo de rolo. Arrumo aqui. Chega mais próximo, por favor. Tá aqui nosso bolo de rolo. Para finalizar, uma camada de açúcar gelado. Esse bolo de rolo eu posso estar vendendo ele por quilo, posso estar vendendo ele fatiado. Pessoal, então para poder estar servindo ele, aqui eu tenho ele finalizado, para estar servindo, corte as fatias bem finas, tá? Quanto mais fino, mais saboroso nosso bolo de rolo. Tenho aqui a opção dele para lembrancinha, pode ser uma lembrancinha de aniversário, lembrancinha de casamento. A espessura também, de acordo com o peso que vocês forem vendendo, vocês vão definir a espessura. Esse aqui meu ficou com 5 camadas, esses aqui tem 3 camadas, tá? Esse aqui é meu projeto, Tempero Brasileiro, Lei Aldir Blanc, Delfim Moreira. Espero que vocês tenham gostado.